Hoje eu vou falar sobre métodos de variabilidade genética. A variabilidade genética é a diversidade de alelos, formas alternativas de um mesmo gene, presentes nos indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e fisiológicas. A variabilidade genética permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem no ambiente. Alguns fatores influenciam na variabilidade genética, como a mutação, o fluxo gênico, a reprodução sexuada e a deriva genética. Entre eles, a mutação é o principal fator gerador de variabilidade, permitindo o surgimento de novas combinações dentro do conjunto de genes da população. Variabilidade genética e seleção natural. Diversas mudanças podem ocorrer nos mais diferentes ambientes, por exemplo, mudanças climáticas, disponibilidade de alimento e surgimento de doenças, sendo que muitas vezes as mudanças ocorrem de forma imprevisível. Elas influenciam as populações que habitam aquele local, e a variabilidade genética dentro delas será de extrema importância para a sobrevivência das espécies. Indivíduos que apresentam alelos que lhes conferem características que os permitem sobreviver a essas mudanças e deixar descendentes terão um maior sucesso sobre os que não apresentam. Quando um alelo determina o surgimento de uma característica que confere uma vantagem ao indivíduo, ele tende a permanecer dentro da espécie, sendo transmitido assim aos descendentes. Já alelos que não interferem, não conferindo assim a vantagem ou desvantagem, tem a sua ocorrência oscilando nas diferentes gerações, um mecanismo chamado de deriva genética. Alelos que conferem alguma desvantagem tendem a desaparecer. Assim, quanto maior a variabilidade genética dentro de uma espécie, maiores são as chances dela apresentar indivíduos que consigam sobreviver às mudanças que ocorrem no ambiente, garantindo assim a evolução da espécie. Fatores responsáveis pela variabilidade genética. Alguns fatores são fontes para o surgimento da variabilidade genética, enquanto outros atuam diminuindo-a. Dentre esses fatores, podemos citar a mutação, o fluxo gênico, a reprodução sexuada e a deriva genética. Mutação é a principal fonte para o surgimento de variabilidade genética. As mutações ocorrem ao acaso e permitem o surgimento de novos alelos nos indivíduos. O surgimento de novos alelos ocorre devido à inserção, troca ou até mesmo de deleção de algum nucleotídeo do DNA, alterando assim a sequência de bases do DNA, o que acarreterá em alterações na proteína que seria codificada e, consequentemente, em alterações no fenótipo daquele indivíduo. Muitas vezes as mutações são relacionadas a algo ruim. No entanto, é importante destacar que elas podem ser as responsáveis também pelo surgimento de características que conferem vantagem aos indivíduos, garantindo assim a sua sobrevivência mediante a alterações no meio onde vivem. E é isso. Eu pensei que tinha mais coisa, mas não tem. Fluxo gênico é a movimentação de genes de uma população para outra. Essa movimentação acaba por inserir um novo gene ou reintroduzir um gene em uma população, aumentando sua variabilidade genética. Reprodução sexuada. Uma das vantagens da reprodução sexuada é o fato de que, para ela ocorrer, é necessária a participação de dois gametas, um masculino e um feminino. O processo de produção dos gametas já permite um aumento da variabilidade genética, devido à recombinação gênica, no qual ocorre a quebra dos cromossomos e a troca de partes entre as cromátides homólogas. Então, nome é difícil. Além disso, na fecundação, a união do gameta masculino e do feminino gerará um indivíduo que herdará uma nova combinação de genes. Deriva genética. Assim como a mutação, ela ocorre de forma aleatória. A deriva genética gera variações aleatórias nas frequências de alelos entre as gerações, podendo um alelo fixar-se ou até mesmo desaparecer com o passar das gerações, principalmente em pequenas populações. A deriva genética, diferentemente dos demais fatores, atua diminuindo a variabilidade genética da espécie.
Agora eu vou passar algumas questões. A deriva genética é um dos mecanismos da evolução. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define esse mecanismo. Alternativa A: mudança do DNA que ocorrem para garantir a adaptação. Alternativa B: alterações na frequência de migração dos indivíduos de uma população. Alternativa C: seleção do organismo mais apto a viver em uma área. Alternativa D: alterações na frequência alélica que ocorrem de maneira totalmente aleatória. Ou alternativa E: alterações dos fenótipos de indivíduos de uma população. Eu vou dar... Quanto posso deixar essa questão? Olha, eu não achei tão difícil nem tão fácil, mas eu vou dar 1 minuto. Ser bonzinho. A alternativa correta é a alternativa D. A deriva genética acontece principalmente em pequenas populações e é definida como alterações aleatórias na frequência de alelos esperados em uma população. Agora eu vou passar mais uma questão. A deriva genética atua principalmente em populações pequenas e pode ocorrer de duas formas. Uma delas acontece quando o tamanho da população é reduzido de maneira drástica de uma geração para outra. Essa forma é conhecida como seleção natural, alternativa A. Alternativa B, mutação. Alternativa C, efeito gargalo. Alternativa D, efeito fundador. Ou alternativa E, simpatria. Eu vou dar 40 segundos para vocês responderem. Se você falou alternativa C, você está certo. O efeito gargalo acontece quando uma população é reduzida de maneira drástica, de uma geração para outra. Isso pode ocorrer, por exemplo, em decorrência de grandes catástrofes naturais que eliminam alguns indivíduos, alterando a frequência dos genes. A deriva genética pode acontecer quando uma nova população é estabelecida a partir de poucos indivíduos. Esse caso é conhecido como alternativa A, seleção natural. Alternativa B, mutação. Alternativa C, efeito gargalo. Alternativa D, efeito fundador. Ou alternativa E, simpatria. Vou dar 20 segundos para vocês responderem. A alternativa correta é a alternativa D, efeito fundador. No efeito fundador, poucos indivíduos de uma população inicial dão origem a uma nova população. Por ser formada por poucos indivíduos de uma população inicial, essa nova população apresenta pouca variação genética, favorecendo a fixação de um determinado alelo por deriva genética. E bom, é isso. Se foi mais uma aula, espero ter ajudado. Quanto a esses vídeos estão me ajudando.
E tchau.